A tempestade que Jesus acalmou foi causada pelo inimigo? O inimigo estava tentando impedir de Jesus atravessar o mar da Galileia? O inimigo tentou impedir de Jesus chegar até Gadara? Ele tentou evitar o milagre do endemoniado gadareno? Bom, vamos descobrir no estudo de hoje? Vem comigo! Shalom, shalom, burrim babaim, a paz, bem-vindos a mais um vídeo da série As Mensagens por Detrás dos Milagres de Jesus. O vídeo de hoje será sobre o milagre. Jesus apazigua a tempestade. No vídeo de hoje, iremos ver as mensagens por detrás desse milagre. Os textos que irei usar nesse estudo se encontram em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ao anoitecer, disse-lhe aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Marcos 4, 35 ao 41. O texto que eu li antes é Mateus 8, 23 ao 27. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Lucas 8, 22, 25. Esses são os três textos bases para o nosso estudo de hoje. Temos o contexto. Jesus, antes de atravessar o mar, ele estava ensinando as suas parábolas, contando as suas parábolas. Depois que ele pegou o barco e atravessou para o outro lado, foi aonde que aconteceu a grande tempestade. Agora vejamos dois pontos que poderiam causar essa grande tempestade. O primeiro ponto é a causa natural. O segundo ponto que eu quero trazer aqui é que essa tempestade poderia ser causada
pelo inimigo, pelo maligno. Vejamos o primeiro ponto, as causas naturais. O termo grego para ventania furiosa é usado aqui em Lucas 8:23 para descrever tempestade de vento. Ao passo que Mateus 8:24 utiliza a expressão equivalente à grande tempestade. Ponto. O Mar da Galileia. Vamos entender um pouco sobre o Mar da Galileia. O Mar da Galileia fica a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, sendo cercado de planaltos. Do lado nordeste fica o Monte Hermon, que fica 2.700 metros acima do nível do mar. Quando o ar frio do Monte Hermon encontra o ar quente que sobe do mar, com frequência isso causa uma tempestade que se lança das alturas sobre o mar. Como os barcos da época tinham laterais baixas no barco, de modo que poderia se encher facilmente. O primeiro ponto que causa as tempestades no Mar da Galileia, causas naturais, é porque o Mar da Galileia fica abaixo, muito abaixo do nível do mar e é cercado pelo Monte Hermon, que fica a 2.700 metros de altura. Com isso, causa mudanças bruscas de temperatura quando o ar quente e o ar frio se encontram. Vamos ver que as tempestades que aconteciam no Mar da Galileia eram por causas naturais. Agora eu quero trazer aqui para o lado espiritual. Eu quero te mostrar que nesse caso aqui foi o inimigo que tentou afundar o barco, tentou impedir de Jesus chegar para o outro lado. Veja, Jesus e seus discípulos partiram para o outro lado do lago, também em busca de um período de descanso. Na margem oposta do Mar da Galileia ficava Decápolis, uma área que os judeus evitavam frequentar. A maior parte da população daquela área era formada por gentios, pessoas não judias. Mas foi também ali, do outro lado do lago, em sua margem oriental, que um homem possesso de demônios precisou ser libertado. Lucas 8, 26, 39. Veja que Jesus iria fazer um milagre, um grande milagre na vida de um homem. Nós até já estudamos aqui nessa série de vídeos das mensagens por detrás dos milagres de Jesus. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o endemoniado gadareno. E aqui eu quero mostrar para vocês que o inimigo tentou evitar que Jesus chegasse até esse endemoniado. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia que o diabo tem esse poder, o inimigo tem esse poder de usar os ventos, as coisas naturais dessa terra para impedir o milagre de Deus. No livro de Jó está registrado uma permissão de Deus a Satanás para tocar em tudo o que Jó tinha, menos na sua vida. No capítulo 1, versículo 19, está assim: E eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram. Aqui foi quando Satanás usou das coisas naturais, aqui no caso o vento, para derrubar a casa de Jó e matar todos os seus filhos. O que eu quero que você entenda agora, que o inimigo, ele pode sim usar as coisas naturais, como por exemplo os 4 elementos da terra: água, fogo, terra
e vento. Ele tem essa autoridade, porque Deus permitiu. E por que eu estou trazendo esse fato para esse estudo? Porque ele tentou impedir. Ele usou o vento, ele usou o mar para impedir de Jesus chegar até o Gadareno. Mas uma coisa eu vou te falar, ele pode até tentar, ele pode até ter poder para usar esses elementos. Mas a diferença é que Jesus estava no barco. Jesus é além disso. Jesus é soberano, é todo-poderoso. Veja que Jesus, com uma só palavra, acalmou o mar e acalmou o vento. Deus tem sempre um milagre preparado para você. E o inimigo vai tentar impedir desse milagre acontecer. Ele vai usar de tudo para impedir. Mas eu vou te dizer, se Jesus estiver contigo, se Jesus estiver no teu barco, ele não vai conseguir impedir. Fique sempre com Jesus. Mantenha-se perto de Jesus. Fique sempre com ele e o teu milagre vai acontecer. As lições que aprendemos com esse texto. A primeira lição: o barco pode até encher de água, mas não vai afundar. Levantou-se um forte vendaval, e ambos se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Marcos 4:37. Águas, problemas, situações da vida. A grande tempestade trouxe muitas águas para o barco, fazendo com que ele ficasse propício a afundar. Porém, Jesus estava lá. A grande lição que aprendemos com isso é que, mesmo as águas baterem em nossas vidas, devemos sempre olhar para Jesus. Problemas na vida todos têm, porém a forma de lidar com eles é que vai determinar o resultado final. Os discípulos clamaram Jesus para ajudar nesse tempo difícil de tempestade. E a pergunta que fica é: quem você está chamando para te ajudar em seus momentos difíceis? Até mesmo os discípulos que andavam com Jesus passaram por uma situação difícil. Isso mostra que nós também não estamos isentos de passar por esses períodos problemáticos. Mas o mesmo Jesus que garantiu o sossego para eles também nos oferece esse mesmo sossego. O segundo ponto que aprendemos nesta lição é a síndrome do coitado, a autocomiseração, e isso é um perigo. Veja o que os discípulos disseram. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Os discípulos viram a tempestade e foram acordar Jesus e perguntaram para ele: Mestre, não te importas que morramos? Esse tipo de pergunta é típica de alguém que se faz de coitado. Eles simplesmente poderiam ter chegado em Jesus e ter dito outras coisas, talvez como: Senhor, viemos te acordar, pois é o único que podes acabar com essa tempestade. Ou, Senhor, viemos te acordar, pois é o único que pode nos ajudar numa situação dessa. Na verdade, existem muitas coisas que eles poderiam ter dito, mas preferiram meio que jogar a bomba nas costas de Jesus, como se dissesse: Você nos chamou aqui para atravessar o mar, e agora veio a tempestade. E o Senhor dormindo. Não importa que morramos. Olha que coisa. Veja o que os discípulos falaram para Jesus. Será que nós também, às vezes, não agimos assim? E isso é um perigo. Não podemos agir assim. Agindo dessa maneira, demonstra um grande vitimismo
dos discípulos neste momento. Temos que tomar muito cuidado para não cair neste erro também. O famoso erro de pensar que alguém nos deve algo. Pensar que se estamos vivendo uma vida ruim, tem alguém culpado além de nós. Pensar que Jesus, Deus, é obrigado a fazer algo por nós. Em geral, as pessoas que têm esse espírito de vitimismo, elas nunca irão conseguir prosperar em nada, seja no lado profissional ou no lado espiritual, ou em um relacionamento, etc. Pois elas mesmo já colocam um bloqueio em sua mente, que se algo der errado, é culpa de outra pessoa. Jesus, ao perceber que eles estavam se vitimizando, ele mesmo nem respondeu com palavras, mas sim com atitude. Ele deu uma ordem para a tempestade parar, e assim aconteceu. A grande lição que este tópico nos ensina é que não devemos nos vitimizarmos por nada. Esse tipo de comportamento te impede de crescer espiritualmente. A terceira lição que aprendemos é quando Jesus acaba com a tempestade. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Existem problemas em nossas vidas que só Jesus pode resolver. Os discípulos nada puderam fazer contra aquela tempestade, mas Jesus, com apenas algumas palavras, acabou com aquele problema e fez-se completa bonança. Você tem algum problema que parece impossível de resolver? Peça a Jesus para resolver para você. Jesus não vai fazer por você o que é para você fazer. O que você tem que fazer, isso é com você. Agora, o que é para Jesus fazer, isso ele vai fazer. Lembra o primeiro milagre de Jesus? Quando Jesus transformou água em vinho, Jesus primeiro deu a ordem: encham os barris com água. Encher os barris com água, isso é para nós fazermos. Isso nós podemos fazer. Mas transformar água em vinho, isso é Jesus que tem que fazer. Porque só Ele pode fazer isso. Entende? O que é para Jesus fazer, peça. Creia que Ele pode fazer. E assim Ele vai fazer. Agora, o que é para você fazer, isso você que tem que fazer. Enche os barris com água e deixe que Jesus transforme água em vinho. Jesus, ele vai sempre agir em coisas que nós não podemos fazer. Veja, Jesus ressuscitou um morto. Ressuscitar um morto, ele pode fazer. Mas ele deu a ordem: remova a pedra. Remover a pedra, isso eu posso fazer. Isso eu tenho que fazer. Remover a pedra é comigo. Mas ressuscitar um morto, só Jesus pode fazer. Jesus só vai agir na sua vida em coisas que você não pode fazer. Aquilo que é para você fazer, você faça. Ok? Que Deus te abençoe. Que esse vídeo possa te trazer um pouco mais de esclarecimento da palavra de Deus. Espero que você compartilhe. Espero que você se inscreva no meu canal. Toque lá no sininho de notificações para você ser sempre notificado quando eu colocar mais um vídeo na plataforma. Eu te agradeço. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.